Olá, bom dia. Eu hoje estou aqui para apresentar a oficina 9. E a oficina 9 é a universidade. Esta inicia um ciclo de 4 oficinas. São as oficinas superiores ou as oficinas do relacionamento coletivo ou as oficinas da coletividade. Ou seja, estamos aqui a trabalhar já a um nível que foi gradualmente complexificando-se dos webinars do curso. Um, e uma vez que estamos aqui no início de um ciclo de 4 webinars ou de 4 webinars sobre oficinas, que são as chamadas oficinas superiores ou de relacionamento coletivo, convém fazer aqui também um ponto de situação do que é este projeto. É um projeto que eu iniciei em abril de 2023. Comecei com os primeiros as primeiras 4 oficinas, que foram o ginásio, energia de carneiro, o banco, a oficina com a energia de touro, depois a redação, que corresponde à energia de gêmeos e da casa 3, depois a energia da casa 4, o jardim de infância, que tem a ver com caranguejo ou câncer, depois o palco, que é a energia de leão, depois a casa 6, a clínica, com a energia de virgem, a casa 7, a firma, com a energia de balança, a casa 8, que tem a ver com a terapia, a energia de caranguejo, e agora a casa 9, que é a casa de Sagitário, que tem energia, chama-se a oficina da universidade, e cuja energia e a responsabilidade e os fundamentos têm a ver precisamente com esta maneira de estar e de viver e de ser e de se integrar no mundo, e eu diria que aqui temos muito já na integração no mundo. Estamos a esse nível. E então temos a universidade. E porquê a universidade? Porque é que esta temática tem a ver com esta casa, com esta energia? Porque a universidade tem a ver com a expansão, com a criatividade, com Júpiter, com tudo aquilo que é expandir o conhecimento, a fé, acreditar no outro, percebermos no outro. Já largámos a individualidade, já percebemos como é que é o outro e a relação com o outro, mas aqui, para além do eu com o outro, ou do eu comigo, existe o eu com o coletivo e a noção de que muitas vezes não sou só eu e o outro, e aquilo que eu e o outro fazemos. E vamos nos afastando das noções de ego primordiais à medida que vamos trabalhando mais e mais dentro de nós. E as energias vão se tornando cada vez mais coletivas. Isto não quer dizer que com isto não haja ego na casa 12, ou que não haja ego na casa 11, ou que não haja, ou na oficina 12, ou que não haja egos no templo, ou que não haja egos, mas eles tendem a não poder existir. E se há coisa que a responsabilidade ou a ética exige a nível, porque é isto que estamos a trabalhar, não é? Temos a ética do corpo, a ética dos recursos, a ética da comunicação, a ética dos sentimentos da nossa infância, a ética a nível relacional, eh, portanto, seja com o palco, seja com a clínica, ou seja, sendo uma responsabilidade afetiva ou uma responsabilidade laboral, ou depois uma responsabilidade a nível da firma, que será sempre uma responsabilidade já de natureza conjugal ou relacional a esse nível, ou aquilo que é uma responsabilidade íntima numa oficina que é a terapia. Tudo isto são sempre progressivamente menos parcelares, mas ainda assim parcelares, no sentido da relação, no sentido da responsabilidade. Aqui começamos com a responsabilidade diplomática. Aqui estamos a um nível diplomático, estamos a um nível de responsabilidade civil e jurídica. Portanto, responsabilidade jurídica e responsabilidade diplomática exigem-nos uma percepção de amplitude, de conhecimento de outras culturas, de viagens, de transformação a partir do contacto com o coletivo e da observação a partir do coletivo, ok? Portanto, há uma perspectiva diferente. Isto não significa que, mais uma vez, não tenhamos que nos trabalhar a um nível de autoconhecimento nesta oficina. Então, o primeiro passo é o nosso autoconhecimento, uma vez mais, a nível daquilo que é a nossa presença na universidade, naquilo que é a coletividade de aprendizagem. É disto que se trata, é a coletividade de aprendizagem. É isso que é uma universidade. E como é que nós nos colocamos dentro da universidade? E como é que nós reagimos perante os bullings, perante tudo aquilo que são comportamentos menos corretos?
E aqui nós posicionamos não só perante o outro, mas perante os outros. É o posicionamento perante os outros. A ideia de justiça, de eu intervir naquilo que é dos outros. É um bocadinho besbeletice. A partir daqui são muito besbeliteiras estas oficinas, mas tem que ser. Porquê? Porque a ética não é só deixar o outro lá com ele próprio, ou deixar o outro, eu e o outro já é diferente, já começa a haver ali interação. Sim, sim, ou seja, eu vejo-me a mim, mas vejo o outro, não é? Aquela questão de balança, não é? Eu e o outro, o que é meu e o que é do outro, trazer o que é meu e o que é do outro, mas saber equilibrar a comunicação a partir daí. Ou eu estou no palco, mas o outro está-me a ver e eu também influencio o outro e o outro influencia-me a mim. Ou eu ao serviço do outro na clínica, ou eu na intimidade física e sexual e íntima e na intimidade eu e o outro. Mas aqui não é só eu e o outro, é eu, o outro e depois o que é que isto impacta nos outros. Porque assim, pode ser justo. E aqui estamos numa questão de justiça, porque esta casa tem a ver com a justiça, esta oficina tem a ver com a justiça, a universidade tem a ver com justiça. Porque a partir do momento em que há avaliação tem que haver justiça e tem que haver critério. E é uma oficina que começa a ser muito definida de um ponto de vista do que é certo e do que é errado. Não direi que é manicaísta, porque é universalista, mas é de regras e de princípios. E aqui começamos a entrar nas éticas coletivas, onde não sou só eu comigo, não sou só eu a desrespeitar-me a mim se não cumpro aquilo que são as responsabilidades básicas. Não sou eu a desrespeitar o outro e o outro a desrespeitar-me a mim, numa relação de peer-to-peer ou conjugal, naquilo que é obviamente o respeito que é devido ou no local de trabalho, ou quando estou em casa, em família, ou na firma, que também é local de trabalho, mas de uma perspectiva da comunicação, ou na intimidade sexual, onde a violência também pode ser clara, ou até inclusivamente naquilo que é um domínio de palco absolutamente desrespeitador, em que eu não parto da essência, mas parto de um ego que se quer afirmar e que fere os outros. Portanto, a partir daqui, temos responsabilidades acrescidas, porque a responsabilidade começa progressivamente a expor-se publicamente perante o outro. Casa 10 é o espaço público por oposição, por exemplo, a oficina 10, a oficina do Parlamento, a oposição pura à oficina 4, que é a do Jardim de Infância, onde há um conflito absoluto. Entre estas duas realidades, espaço público e espaço privado. Agora, espaço público e tudo o que é público, e começa a ser público a partir da universidade, uma responsabilidade totalmente diferente. É evidente que a energia daqui é uma energia muito vibracional. As técnicas têm a ver com vibração e até são coletivas, que a vibração atinge todos, é transversal. E os níveis vibracionais vêm de tudo, da comunicação que eu tenho comigo mesmo, que eu tenho com quem está próximo, mas que eu tenho com o coletivo. Porque estamos sempre a trabalhar comunicações. Tudo isto tem a ver com comunicação interna e progressivamente se vai externalizando, mas tem a ver com comunicações e formas de comunicar, mas também começa internamente. Eu só vou saber comunicar de uma forma dentro do paradigma da justiça com os outros se eu me trabalhar para valores desta oficina também. Portanto, o primeiro trabalho é a autossugestão, o autoconhecimento dentro daquilo que é a universidade ou o projeto de universidade. Depois, os valores que tem esta própria oficina. E aqui é muito importante também, mais uma vez, conhecer aquilo que é o ideário dos valores de cada oficina. E, portanto, mais uma vez, e recorrendo sempre àquilo que são os aspectos essenciais, que eu também vou vendo de alguma forma e pensando convosco, temos efetivamente aquela necessidade de perceber que há a expansão inicial, que é própria desta casa, a viagem em transformação. Aliás, em primeiro lugar, a expansão, não é? Portanto, basicamente, que é o primeiro passo, absolutamente essencial, de transformação, ao fim e ao cabo, de descoberta do universo. Depois, a tal valência pessoal ou crença profunda através de autoconhecimento de valores, e aqui pode ser tautológico, pode ser a parte em que compila valores, portanto, uma expansão, depois uma valência pessoal, um conjunto de valores. Isto leva à viagem e transformação, porque há aqui uma dialética constante, há um trabalho constante entre mim e o outro. E tudo isto vai nos trazer àquilo que é uma responsabilidade espiritual, de fé, mas que essencialmente se verifica depois em termos práticos e de comunicação através de uma diplomacia, responsabilidade diplomática e responsabilidade jurídica, porque nós vamos estar no coletivo. Ou seja, há uma expansão inicial,
Depois há uma preocupação com a descoberta das valências e crenças pessoais, digamos, a necessidade de haver códigos de ética e, digamos assim, um conjunto e uma assimilação desse conjunto de valores. Depois uma viagem e transformação, de conhecimento com outros valores de interação, o coletivo, e finalmente o desenvolvimento da tal responsabilidade que temos que ter de um ponto de vista jurídico e de um ponto de vista diplomático. Isto são os valores que aqui temos que trabalhar, mais uma vez a blindagem dentro deste contexto, depois temos a contextualização ao fim e ao cabo da blindagem, a contextualização do posicionamento dentro daquilo que é este conjunto de valores. Portanto, primeiro módulo trabalhamos o indivíduo, sua autoestima dentro do contexto da universidade, depois os valores da universidade e também estas regras que nós já aqui fomos trabalhando ao longo destas últimas 8 oficinas, de um ponto de vista desse trabalho de inculcação de valores, depois o conhecimento da história da universidade, do que é a universidade, das relações na universidade, do conhecimento da universidade, e finalmente o programa a Diplomata de Topo, onde nós vamos trabalhar efetivamente as técnicas de aproximação e afastamento, que são talvez a tal diplomacia, a tal capacidade que existe entre a expansão, o conjunto das regras que centra, a viagem transformadora, este processo de focagem, desfocagem e refocagem, baseado essencialmente numa responsabilidade jurídica e diplomática que nos centra, mas que nos faz inculcar a fé. Técnicas, sobretudo de natureza vibracional, de transformação de vibração e de perspectiva de mundo, de aceitação do mundo dos outros, do outro e dos outros, e de uma responsabilidade coletiva. Aqui é fundamental perceber que a minha posição, a posição do outro, podem estar erradas em face da posição coletiva. E esta é a mudança, a transformação nas oficinas superiores. O coletivo tem que ser respeitado e tem que ser percebido sem a dissolução da individualidade nem da parceria. Ou seja, a minha individualidade e depois o espaço forme com o outro, por sua vez tem que interagir com os espaços de todos os outros. E já estamos numa construção social, que inicialmente é a nível de aprendizagem, universidade, que tem a ver com uma energia de fogo, de projeção de ideais e de princípios, mas que depois vai evoluindo necessariamente para algo superior, que é uma integração do conhecimento. E depois é a fé, é o conhecimento, é a transformação do conhecimento. E basicamente é isto que em dezembro vamos estudar na oficina da universidade, ok? Espero ver-vos lá.